Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast Bolsa de Mulher até você. Que bom que tu chegou aqui. Fica com a gente até o final desse programa. Queremos já pedir para ti aí comentar, compartilhar, deixar uma dica nos comentários de algum assunto que talvez não foi tratado ainda, algo que você tenha curiosidade. É sempre um prazer poder tratar diversos assuntos aqui, né? E nessa semana a gente tem um assunto muito especial, até porque é uma data muito especial, né? Nem para todo mundo, mas para a maioria. Desnecessário. Mundo dá voltas, Carol. Espera, mundo dá voltas. É só comercial. Ela ainda vai cantar sabor de mel nesse programa aqui. O que temos essa semana? Dia dos Namorados, né? Uma data que todo mundo comemora. Quem namora, quem é noivo, quem é casado comemora. Também. Uma data aí que o comércio aproveita, né? Também. Porque a gente quer ganhar presente. Já fica a dica pro meu esposo que vai ouvir esse programa aí. A gente quer presentinho, sim, de Dia dos Namorados. E hoje a gente tem um convidado aqui que já não é surpresa para vocês, porque ele faz parte desde o início, né? Desde a organização, lá quando surgiu a ideia, né, Irmã Felícia? Os primeiros a Irmã Felícia conversar foi eu e o Namã. E ele tá aí desde o início do podcast, ou se ele não tá lá atrás das câmeras, ele tá desse lado aqui participando. Olha aí, quinto programa. Por isso que ele pode testemunhar agora. Vocês acompanharam esse menino no vale. Várias camadas. Só troca a roupa. Ai, mas hoje ele vem aqui por cima da carne seca, como dizia uma amiga nossa, cheio de orgulho no peito para falar sobre o Dia dos Namorados. É verdade. Esperei muito tempo por isso. Vocês vejam, né? Vai chegar a tua vez, Carol, vai chegar. E aí a gente trouxe o Namã aqui, porque é bem interessante a história desse moço aqui, é bem... É verdade. Bem, digamos assim, que tem alguma coisa para ensinar aí para vocês, né? Sobre esperar, sobre perseverar, não desistir, orar muito. Oração, jejum. A gente ri aqui porque a gente conhece a história desse rapaz aí. Mas talvez tenha alguém aí que não sabe. Ele já veio aqui, já contou da profissão, já contou do ministério, da chamada, mas hoje ele vai contar da parte do relacionamento. Então te apresenta para quem não te conhece. Eu não cumprimentei minhas companheiras aqui, né, Carol? Uma Felícia. Nossa estagiária, os últimos programas dele aqui na barriga. Logo, é verdade, depois vai. Logo ele vem em carne e ossinho aqui se apresentar. Mas a gente quer hoje ouvir sobre a tua área sentimental, tua área de relacionamento. Conta a história aí pra alguém que não te apresenta, pra alguém que não te conhece, conta a tua história aí. Bom, pra quem não me conhece, né, que não assistiu os outros episódios, são várias camadas. Normalmente eu tô atrás das câmeras, ali nos bastidores, no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente discutindo aquilo que vamos trazer aqui para que as pessoas elas sejam edificadas realmente com o podcast. E quando a irmã Felícia me mencionou, falando que queria fazer um podcast sobre relacionamento, eu confesso assim que me deu todo um pouco na base nesse sentido, porque o começo de tudo é que a Thalita, para quem não sabe que é minha noiva, nós somos muito diferentes em alguns aspectos. O primeiro é na exposição da vida. Eu sou uma pessoa extremamente exposta na rede social e por mim não é um problema falar sobre absolutamente nada. Mas entendendo quem ela é, com o tempo eu preciso aprender também, né, a respeitar o limite daquilo que a gente vai expor sobre o nosso relacionamento. E quando eu resolvi comunicar que eu ia casar com ela, porque foi assim que eu comecei a conversa. Nós não tínhamos proximidade, conhecia ela da igreja. E aí, quando eu entendi o sentimento que eu tinha, convidei minha amiga Paloma, fiel escudeira, e falei: Paloma... Ele tem vários ajudantes no meio dessa história. Eu sabia que sozinha ela não ia querer sair comigo. E bem faz ela. E eu convidei a Paloma, sentei com ela, falei dos meus sentimentos, e eu lembro até hoje de uma frase que eu falei pra ela: escreve o que eu tô te dizendo, eu vou casar contigo. Meu Deus. Ela não queria absolutamente nada comigo, não me conhecia, nós não éramos amigos, não éramos próximos, mas naquele momento eu só deixei claro pra ela quais eram as minhas intenções e que eu não ia desistir, independente do tempo que levasse. Entre esse dia e o dia que nós assumimos o nosso relacionamento, se passaram 2 anos. Não foram meses, foram 2 anos. E nesses 2 anos, nós não ficamos, nós não éramos namorados escondidos, nós éramos 2 amigos que estavam se conhecendo, existia a intenção,
O sentimento, ele passou a ser recíproco da parte dela depois de um tempo. Mesmo assim, nós obedecemos o tempo de Deus, né? Mesmo depois de ter o sentimento, eu tinha o sim dela. Tudo pronto, mas nós resolvemos esperar o tempo de Deus e se passaram 2 anos. E 2 anos sendo amigos, não era 2 anos namorando escondido, que nem muita gente faz, né? Fica uma alfinetada aqui. Olha, fica a dica. Fica a dica. Se quer a bênção, faz direito. Mas me diz uma coisa, Namã, quando você, claro, o jovem sempre pensa, né? Um dia eu vou querer ter uma namorada, casar, formar uma família. Em algum momento, quando você orava, você mencionava para Deus o perfil dessa mulher, o perfil dessa jovem que você queria para ti, para ser tua esposa, para ter filhos e ter uma família e servir a Deus, porque pelo que eu estou entendendo, né, que você viu ela, né, e bateu, tipo assim, bateu o olho e disse, é essa que eu vou casar. Né, a gente já ouviu várias pessoas dizerem, não, quando eu olhei para ela, não, eu vou casar com ela, né? Então, quando você conheceu ela, você viu nela o perfil daquela mulher que você sempre sonhou em formar uma família? O que acontece? Durante a minha vida eu fiz algumas escolhas equivocadas, nem tudo sempre foi perfeito. Já me relacionei antes, já namorei, já fui noivo, inclusive, antes, e eu acho que isso é importante falar, né? Porque quando a gente expõe a parte bonita da história, eu distancio as pessoas de viver uma realidade que eu vivo hoje. Porque imagina, quem já fez escolhas equivocadas, já se relacionou, olhar para alguém e pensar, bom, aquela pessoa nunca se relacionou. Mas existe uma virada de chave também para quem já se relacionou e quer começar um relacionamento da forma correta, quer casar no centro da vontade de Deus, não que eu estivesse fazendo coisas erradas, mas no sentido de escolhas. Porque, infelizmente, dentro dessa área da minha vida, eu nunca tinha colocado Deus. Eu achava, era a impressão que eu tinha, que no relacionamento eu escolhia a pessoa que eu ia casar, e era isso, namorava, aprendi a amar e ia casar. A partir do momento que eu entendi que eu não posso me casar para me divorciar, eu não posso ter um relacionamento equivocado, ou simplesmente ser mais um dos que vão tentar ter um casamento e esse casamento vai ser frustrado. E eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus. Aí eu fiz a primeira oração sobre relacionamento, e eu falei para Deus, me ajuda a reescrever a minha história, que eu prometo que eu vou fazer tudo diferente. E eu fiz essa oração. Isso eu já conhecia ela, da igreja, não tinha proximidade, a gente não conversava sobre coral, sobre cantar na igreja, era isso, os nossos assuntos eram restritos a isso. E quando eu comecei a analisar, eu tive uma conversa com um amigo meu, e ele começou a me pontuar, tu precisa de uma esposa assim, tu precisa de uma esposa que porque eu sou meio enérgico. Vocês já devem ter percebido, né? Eu sou uma pessoa meio enérgica, então tipo assim, ó, obedecia meu pai e minha mãe, mas pra me colocar na linha é um pouquinho complicado. E aí quando começou, tu tem que ter uma mulher que mande em ti, não que ela mande em mim. Alguém que te sempre. Exatamente, que me puxe pra realidade. Exatamente, que me puxe pra realidade. E aí só me via ela, assim, eu só pensava nela. E começou a nascer um sentimento, eu comecei a orar sobre isso, e desde o momento que eu comecei a orar a respeito dela, porque eu sempre dei nome, sobrenome, tudo, assim, ó, aqui, ó. Deus sempre dizia pra mim, tenha paciência. Era a única coisa que Deus falava pra mim, tenha paciência. E a oração que eu fazia era a mesma também. Traga o coração dela a mesma certeza que o Senhor trouxe ao meu coração. Porque eu tinha certeza que era ela. Sempre tive essa certeza. Tanto que eu chamei ela, junto com a Paloma, pra conversar. E falei, eu vou casar contigo. Escreve o que eu tô te dizendo. Eu vou casar contigo. Paloma tremia de vergonha, fazia assim, meu Deus do céu, nunca imaginou que fosse ouvir aquilo. Até porque as pessoas, elas têm receio de ter uma resposta negativa, eu deixei claro. Não estou vindo aqui porque tu me deixou entender alguma coisa, porque tu tá demonstrando alguma coisa que eu tô compreendendo errado. Eu sei que não existe um sentimento recíproco, mas para mim não importa, eu só quero que tu saiba que eu vou casar contigo. Escreve o que eu estou te dizendo. A única possibilidade de eu desistir é se um dia tu aparecer com uma aliança de outra pessoa no teu dedo, que aí eu não vou amar alguém que já está comprometida. Fora isso, tu pode me dizer não quantas vezes tu quiser, que eu não vou desistir. Meu Deus. Assim foi durante um bom período. E para quem conhece ela é tímida, gente. Sim. Eu fico imaginando essa conversa.
Não, e tem pessoas, porque o pessoal de Alvorada, claro, conhece, Sim, né, tanto sim. Naamã quanto a Thalita, e o Naamã tava falando, a gente falava de coral, por quê? Porque a Thalita também canta, ela também regia o coral, Sim, então tem exato. essa afinidade, né, ela já conhecia esse teu lado ali no trabalho da igreja e tudo mais, mas como tem pessoas aqui de outros lugares que não são de Alvorada e não conhecem, né, então... Porque também tem essa questão do ministério, né, Naamã, que tu tem, tanto dentro da igreja, tanto no episódio que a gente falou sobre a tua empresa, tu comentou também da importância que a Thalita teve nessa tua decisão. Então, com certeza, isso foi algo que tu olhou assim, poxa vida, é alguém que ama a Deus também e que gosta de servir a Ele. E o que me fez amar ela incondicionalmente é saber que ela nunca vai me amar mais do que ela ama a Deus. Eu sei que ela nunca vai me colocar acima de Deus, que eu nunca vou ser o ideal dela. Ela ama a Deus, assim, de uma forma que me encanta. A fidelidade dela, tudo isso acabou que culminou no sentimento que eu tenho por ela. Depois que eu redesignei várias áreas da minha vida, assim, que eu precisei ser transformado em vários aspectos, eu passei pela depressão, então foi um processo que Deus foi me tratando. Eu tinha um pensamento equivocado de que ter filho nesse tempo era muito difícil. Aí num congresso de jovens aqui, o pastor Alessandro, ele ministrou e eu lembro que ele falou uma frase que mudou totalmente o meu pensamento. Eu pensava, vai ter filho, é difícil de educar hoje em dia, pra que ter filho? E eu lembro que ele falou assim, pergunta pra Joquebede como foi ter Moisés no tempo que ela teve. E aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, não, eu preciso construir uma família, eu preciso ter filho, independente da dificuldade que tem. E eu não entendi a seriedade que é de tu escolher a pessoa com quem tu quer passar o resto da tua vida, porque a gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, não escolhe irmão, não escolhe a cor do olho do filho, o cabelo, Nem o o dia sexo. que vai nascer, olha eu aí, ó. Mas a gente escolhe com quem a gente vai passar o resto das nossas vidas. Isso É a verdade. única escolha que a gente faz. Isso é De verdade. escolher com quem que a gente quer dividir a nossa vida, quem que a gente quer fazer feliz, com quem que a gente quer ser feliz. A partir desse momento, eu enxerguei nela tudo aquilo que eu precisava. Não, e tu enxergou nela também que é aquela pessoa que a gente sabe que no decorrer da nossa vida acontecem situações difíceis também. Sim. Então você viu nela uma pessoa que é equilibrada, que tem aquela confiança em Deus, que independente da situação que vier a surgir, né, no decorrer dos anos da vida, né, essa confiança que ela tem em Deus, como você disse, vai te dar aquele suporte, aquele sustento na hora que vier uma situação, às vezes de enfermidade, uma situação que a gente não espera. Por quê? Porque a gente, quando fala em namoro, né, nós que somos cristãos, a gente fala em namoro para casar, né? E os preletores, eu acho que diversos, né, Josi? Nos congressos eles disseram, gente, namore um cara que trabalha. Que tenha, né, aquele suporte financeiro, que está trabalhando, né, que vá poder construir um lar, para construir uma família. E é uma das coisas que a gente sempre observou em ti, né? Um cara que sempre foi à luta, que sempre trabalhou, né, que tem o teu apartamento, tem as tuas coisas, e você sempre pensando no melhor. Não, vou melhorar, né? O meu sonho é conquistar mais ainda dentro da minha profissão. E você teve esse suporte dela também, quando você mais precisou tomar uma decisão. Vou sair, vou abrir a minha empresa. E estou às vésperas de casar. Quer dizer, vai dar certo? Não vai dar certo? Será que eu vou estar financeiramente bem, né, para começar uma vida e casar? Enfim, isso a gente viu em ti. E ela, com certeza, também viu, né? Mas quando é que ela deu aquela resposta para ti? Que daí Porque tu disse assim, até hoje tu tá dando um não, ok, o teu não eu tô aceitando, né? Mas quando é que veio aquele sim da Thalita pro Naamã? Eu quase bati o carro, na verdade. Olha, só porque tu tava dirigindo? Tava dirigindo, nós estávamos conversando. Ah, meu Deus. E eu tenho o Matias, era a nossa companhia, porque nós tínhamos o cuidado de não sairmos sozinhos, independente. O Matias, tá, Josi? O Matias. Já se deu bem aí. Nossa, o Matias ia em tanto rolê. Isso é muito importante salientar, porque embora tanto eu quanto ela sejamos maiores de idades, sim. nós sempre respeitamos aquilo que os pais dela impuseram. Claro. Nós tínhamos horário para chegar, nunca foi algo assim, porque somos maiores de idade a gente pode sair quando quiser. Sim. Tinha autorização para que isso acontecesse quando a gente saía junto. Tinha a nossa companhia que saía sempre junto com a gente também. Da vida. Ele amava, né? Ele participou de tudo. E a forma que veio o sim dela
foi muito, muito único. Eu lembro que ela me deu um livro que é Jesus e a Psiquiatria, é o nome do livro. E aí, nas páginas do livro, o autor ele vai interrogando quem tá lendo, e aí tu vai escrevendo, ele tem os espaços para escrever. E aí no carro ela começou a me falar que ela estava fazendo uma oração e que Deus falou com ela, e inclusive usou o pai dela para confirmar para ela, porque ela perguntava se era da vontade de Deus. E isso é muito importante a gente salientar também, né? Porque Deus não se mete em relacionamento. Eu não consigo enxergar que alguém que se dispõe a entregar algo extremamente importante da vida para Deus, Deus não vai intervir e não vai direcionar. Então eu não consigo ter essa visão, Deus não vai descer na terra. Ok, Deus não vai descer na terra, mas tu vai casar com fulano e com a fulana. Mas a partir do momento que tu abre mão da tua vontade, bom Senhor, se a tua vontade não for favorável à minha, mesmo assim eu vou ficar com aquilo que tu quer, porque eu quero saber se isso é da tua vontade. E Deus usou o pai dela para confirmar isso, um dia num culto, descreveu basicamente a oração que ela fazia e respondeu aquilo que ela perguntava para Deus. E a gente conversando dentro do carro, eu com o meu pensamento super acelerado, porque embora ela seja muito centrada, eu já não sou, né? Eu sou uma pessoa assim, que fala com o braço, tá conversando aqui, já tá conversando lá. E ela começou a falar, e eu assim, eu já tentando prever o que ela ia falar lá na frente. E eu tentando assim adivinhar. E eu comecei a fazer os cálculos, assim, não definitivo, o que é E aí eu ia fazendo os cálculos, e aí a fanfic na minha cabeça. Qual será o meu próximo passo? O que vai acontecer? Eu sei que quando ela me falou, que ela me narrou o que tinha acontecido, eu quase subi no canteiro, assim, porque eu fiquei... Eu perdi, assim, eu fiquei baratinado. Porque eu não tava esperando aquilo. Eu dei minha volta, tava chegando na casa dela, dei minha volta, o carro, não, só um pouquinho a gente vai pra tu me explicar melhor. Aí eu fiquei dando volta e aforada pra entender a explicação. E aí a forma que ela me verbalizou o sim dela, ela não verbalizou, ela escreveu. Ela me deu um livro e aí nessa página falava sobre o tempo de espera. E ela me falou uma frase que sempre foi a frase que conduziu a nossa relação. Se a vontade do Senhor é que estejamos juntos, eu direi amém pra tudo aquilo que Ele tem pra nós. Foi dessa forma. Olha só. Nossa. Que romântico. Que ela me disse o Que sim. lindo. Olha aí, Que profundo. Eu tive que chegar em casa pra ler o livro, né? Que ela não queria. A minha vontade era parar na 118 no escuro mesmo, porque ela não quer do celular de ler. Não dava pra fazer. Eu tinha que obedecer. Vai lá em casa, vou lá em casa. Eu tinha que ler em casa. Claro que ele é acelerado, tá, gente? Nem estacionei o carro direito, só larguei o carro assim de qualquer jeito, porque realmente foi dessa forma. E aí, a partir dali, as coisas começaram a acontecer. Desse dia até o dia que nós assumimos o nosso relacionamento, que eu pedi ela em casamento, porque aí isso dá pra gente conversar depois, que eu não pedi ela em namoro, né? Eu pedi ela em casamento. Nós vivemos todas as fases para as pessoas interpretarem da forma correta, as nossas famílias sabiam o que nós estávamos vivendo. Passou mais de um ano desse dia do sim. Desse dia do sim. Que nós já tínhamos a confirmação de Deus já tinha falado com ela, existiu o sentimento, passou mais de um ano. Agora é interessante, né? Porque tu tava falando em processo dessa espera e tudo mais. Que idade que tu tá agora? 30 anos. E ela? Thalita tem 33. Com todo respeito, Thalita, foi mal. Expus a tua idade, espero que você não Mas é porque hoje mesmo eu estava escutando um podcast, isso é uma coisa muito interessante e muito no meio cristão. Muitas vezes as pessoas têm aquela pressa para casar. É. E nessa aí escolhem errado. E escolhem mal, porque eu tô com 20 anos, eu tenho que casar, porque eu tenho Fulano que casar. casou, ciclano casou, eu tô ficando pra trás. E daí já quer casar e quer ter filho, e daí a gente vê assim, não que exista a idade certa, mas existe o tempo certo para cada um. Então muitas vezes as pessoas vão lá na pressa, aquela loucura. Imagina, gente, que acho que se pensar, o quê? Eu casar com 30? Pensa que é o pior maldição do mundo, né? E não sei se em algum momento isso aconteceu na história de tipo, mas tá demorando, né? Mas o tempo tá passando, né? Não sei se isso chegou a algum momento a ser um pensamento ou se existia essa paz. Nesse tempo de espera, porque embora eu tenha esperado, eu não vou romantizar e dizer que foi ótimo esperar. Foi bom porque eu conheci ela, a gente se aproximou, nos tornamos amigos, ela me conheceu melhor, mas assim, foi horrível esperar. O tempo de espera é bom, não sei pra quê. As minhas orações, eu questionando a Deus, assim, colocando Deus na parede, né? Senhor, tô esperando quase 2 anos. Eu ouvi a voz de Deus e Deus me deu, assim, um choque de realidade. Quando eu falei, eu tô esperando já 2 anos, e Deus me falou, e ela te esperou a vida inteira. Olha só. Eu ouvi Deus falando isso comigo e ela te esperou a vida inteira. Coisa, né? Porque se um dia vocês tiverem prazer de sentar com ela e conversarem com ela... Não, ela vai ter que vir aqui contar. Pois é, olha... Nós estamos falando de alguém tímida, que pessoal. confiou e esperou em Deus. Não é de alguém que tentou outras vezes. Nós estamos falando de alguém
que confiou e esperou em Deus. E nesse tempo de espera, eu falei, Deus, 2 anos eu tô aqui esperando, o senhor não vai se mexer, qual é? Só um pouquinho. Tá passando gente na minha frente, eu tô aqui parado na fila, o que eu tenho que fazer pra você fazer alguma coisa aí? Eu tomei um sacode de... Eu ouvi Deus, não foi profecia, eu ouvi a voz de Deus. Ela te esperou a vida inteira. Pra te ver, né? E aquilo foi um choque de realidade, eu entendi que o meu tempo de espera, ele era muito pequeno para tudo aquilo que alguém tinha tributado a Deus durante uma vida inteira. Sim. Não, e o mais interessante agora, você fala sobre espera, nós tivemos o nosso retiro da Alfada, foi uma bênção, né? E teve uma frase que a irmã Madali falou, muito interessante. Quando a gente não tem a paciência para esperar o tempo de Deus, nós abraçamos Ismael e perdemos Isaac. Mas quando ela falou aquilo, eu fiquei parada olhando para ela assim, meu Deus do céu. Aquela frase assim, entrou, eu acho que ficou na cabeça de todas as mulheres que estavam lá, disse, quem tem pressa, abraça Ismael e perde Isaac. E eu disse, e é nessa, né, claro que, né, você falando, né, eu tive outros relacionamentos. Agora imagina se você tivesse casado. Nessa coisa, mas o tempo está passando, olha a minha idade e tal, não, vai, né, de repente vai lá e casa. Né, e não casa com a pessoa que Deus estava preparando para ti, né? O que seria do Naamã hoje? Né? O que seria da Thalita hoje se ela não tivesse esperado esse tempo, né? Então, o tempo de espera, ele é muito importante. Quando a gente entende que precisamos estar no centro da vontade de Deus, independente do que os outros digam, né? Porque às vezes, principalmente as meninas, né? Aquela pressa de casar, não, mas as amigas estão casando, estou casando, calma, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, né? Eu acho que a espera, para quem sabe esperar, é bênção. Mas é interessante que o Naamã falou algo aqui. Para quem não sabe, ele entra para minha família. Porque a Thalita é minha cunhada, ela é irmã do meu esposo. Então, para mim, é até meio suspeito eu falar dela e elogiar ela. E é muito bom se ela viesse aqui, eu vou conseguir. Vou usar os meus sobrinhos como moeda de troca. Aquela ali pelos sobrinhos, ela faz qualquer coisa. Traz uma tia. Porque é muito linda a história dela. E eu sempre admirei, isso que o Naamã falou, ela ama Deus acima de tudo. Isso é assim, qualquer pessoa que tiver um contato com a Thalita, mínimo que seja, vai ter essa percepção dela. E eu sempre admirei muito e já conversava, às vezes até com outras pessoas sobre isso, assim, porque ela sempre foi muito bem resolvida nessa questão do tempo. Porque a gente já até falou em outros programas aqui que quando a gente é pleno em Cristo, quando a gente tem a nossa identidade firmada em Cristo, o ver acontecer com os outros, tu não compara mais a tua vida com os outros. E eu sempre vi isso muito claro na Thalita, porque às vezes tu via assim, aquela galera casando, e ela nunca teve problema. Ela nunca falou assim, nem brincadeira, tipo, eu tô ficando pra trás. Porque dava pra ver claramente ela muito bem resolvida com isso. Porque ela entendeu que Deus tinha um tempo pra ela e que no tempo certo aconteceria. E eu, com aquela preocupação assim de cunhada, enfim, eu pensava... Quem? Como vai ser? Então? Alguém pra essa menina que ela é tão diferente, sabe? Ela é diferente, não adianta. Tu olha pra ela, tu vê que ela é diferente, ela decidiu ter uma vida diferente. E aí foi quando a gente soube do que estava acontecendo, quando eu soube, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, são tão diferentes. Como pode isso? Como Deus faz isso? Mas aí a gente vê duas pessoas que escolheram colocar Deus no centro e ver o que Deus iria fazer. E deu certo, foi uma combinação que deu tão certo que hoje eu olho para eles e eu penso assim, nossa, é perfeito o que Deus faz, encaixou perfeitamente, porque é bem isso, os dois entraram num ponto de equilíbrio, que ela é a sensata, não que ele seja insensato, mas ele é 1000 graus, ela é o ponto de equilíbrio na vida dele, e ele, quem sabe, é aquele a mais que ela precisava na vida dela, e essa é a forma que Deus faz. Mas o ponto interessante aqui que eu deixo para talvez alguém que tá nesse período de espera, né, Naamã, que não é fácil, mas assim, quando tu entende que Deus tem que ser o centro, que Deus te preenche,
tu entende que não é um problema esperar, não é um problema, e é isso que eu vejo na vida dela, assim, se Deus quiser eu vou conseguir trazer ela pra vir contar aqui a parte dela, que no meio dessa história aí tem muita... São histórias diferentes que se encontraram com o mesmo propósito de vida. Verdade, ela alimentou um propósito de vida durante a vida dela, Deus viu a minha sinceridade no momento que eu coloquei ele, não, então aqui ó, isso aqui eu cuidei até agora, toma aqui a chave, faz o que o senhor quiser. Botou nas mãos da pessoa Cuida de tudo. Foram 2 propósitos que eles começaram em tempos diferentes, mas que eles tinham a mesma finalidade. E é muito importante, assim, quando a gente fala de tempo de espera, que eu vejo que as pessoas elas querem casar pra casar. E aí a gente vê hoje, e talvez isso seja até assunto para um outro podcast, que vou casar, se não der certo eu vou me divorciar e eu vou casar de novo. O divórcio, eu entendo o divórcio assim, quem casa não casa para divorciar. E se pegar as pessoas cristãs que casaram e divorciaram, com toda certeza absoluta, elas não teriam se casado da primeira vez. As pessoas que dizem, mas não tem problema, que não sei o que lá, são as pessoas que nunca casaram e que não passaram por um divórcio. Sim. Eu tenho certeza que quem passa por um divórcio, se eu pudesse, eu não teria me casado, eu não teria tentado dessa vez e teria esperado em Deus. E aí as pessoas casam, divorciam, se não der certo, tudo bem. Aqui não tô batendo em quem se divorcia, porque eu não sou ninguém para julgar e também não vou querer que a pessoa carregue um fardo de ser agredida dentro de um relacionamento ou algo do tipo. Sim. Só que a gente não pode casar tendo esse respaldo, e se não der certo? Sim. O que eu vou fazer? Eu tenho que casar sabendo que vai dar certo. Sim, vou ter diferenças? Vou fazer dar certo. A gente não vai ter a mesma opinião, ok, mas isso não vai ser motivo para um divórcio. Eu tenho que entender o motivo que eu estou entrando dentro de um relacionamento e qual é a finalidade dele. Eu vou casar e só quando Jesus voltar que eu vou me separar. Separar. Não, mas por isso a importância desse... Infelizmente, não infelizmente também. Eu queria estar casado com ela também. No mínimo um vizinho, eu quero ser. Ver a Thalita assistindo esse pensando, meu Deus, eu devia ter ido mesmo. Exatamente. Mas faltou o equilíbrio. Tá, deu pra entender. Por isso essa importância do pré-relacionamento. E a gente realmente não pode banalizar o casamento, pelo amor de Deus. O mundo não pode entrar dentro da igreja. Uma coisa que foi divórcio por uma coisa assim, muito lá porque deu alguma coisa. Mas realmente hoje a gente fica com esse pensamento de não dar em nada. E de namoro pra poder comemorar o dia 12 de junho. Namorar porque é bonitinho, porque deu posse, porque deu um sozinho. E, gente, para e pensa, nós fomos criados para sermos diferentes. Sim. A nossa vida, ela tem que girar em torno de Cristo, né? Então, tudo é no trabalho. Eu escolho meu trabalho por causa de Cristo. Eu como porque eu como por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. E ainda mais algo tão importante quanto o casamento. Alguém com quem tu vai estar ali todos os dias, né? E sempre se diz, né, que no casamento a gente é muito santificado. Porque tu tá ali, tu tá convivendo todo dia com uma pessoa que foi criada diferente, que... Histórias diferentes. Por mais que o casal seja muito parecido, ainda assim eles não são iguais. Então é claro que sempre vai ter várias questões. Se Cristo não for realmente o motivo e o centro, então por isso é sempre melhor esperar do que dar depois um baita de um BO aí que muitas vezes podia ter sido evitado se tivessem conseguido esperar. Verdade. Mas agora eu fiquei curiosa com aquilo que tu falou do pedido de namoro, que foi pedido de casamento, que foi... O que acontece no tempo de espera? Eu acredito que o tempo de espera ele seja extremamente fundamental, principalmente para tu entender que é aquilo que tu quer para tua vida. Porque assim, as pessoas aparecem junto assim do lado, porque o fulano tá com a fulano, e aí começa aquelas piadinhas. Todo mundo gosta de ser o centro das atenções. Então, às vezes, tu entra dentro de um relacionamento, não é nem porque tu quer, mas é porque os outros estão de fora pilhando pra que tu entre. Aí quando tu entra, não era isso aqui que eu queria, agora o que eu faço? Então, o tempo de espera ele serve para isso também, para que a gente tenha a certeza, é isso que eu quero. Eu conheci a pessoa me conheceu, principalmente quando passam anos. Ninguém consegue segurar personagem por muito tempo, ninguém consegue fingir. Tu acaba vivenciando ali momentos bons e ruins junto com aquela pessoa. E sobre o pedido o pedido de namoro e o pedido de casamento. Como foram 2 anos de espera e desde o primeiro momento eu deixei claro, eu não quero namorar contigo, eu quero casar contigo
e escreve o que eu estou te dizendo. Eu vou casar contigo. Esse tempo de espera, nesse período que a gente conversava, e eu sempre salientei isso, eu nunca vou ir na casa dos teus pais para te pedir namoro, porque para mim não faz sentido namorar é para conhecer. Primeiro que a gente inventou isso, né? A gente, se for pegar a Bíblia, não tem. Isso é uma coisa que foi inventada para um período ali que a pessoa está se conhecendo. Então, tem namoro, mas na Bíblia não tem namoro. Pelo menos eu nunca encontrei a palavra namoro na Bíblia. Então, vou entrar dentro de um relacionamento sabendo, conversei, conheci, é isso que eu quero, orei, o Senhor aprovou e é isso que eu quero. Então, no momento que eu fiz o pedido para ela, que eu programei todo o pedido, que eu tive a certeza que aquele era o tempo, porque independente de ter a resposta que sim, eu queria a resposta que aquele era o tempo correto. Então, foram 2 esperas. Sim. Primeiro, para Deus confirmar para o coração dela, e segundo, para que Deus nos desse o tempo de que aquele é o tempo, para que nós viéssemos ali a ter o nosso relacionamento e começássemos a planejar o casamento. Eu já pedi diretamente, eu já tinha comprado as alianças, eu acho que... Ficou muito tempo com a aliança eu acho que mais de 1 ano eu fiquei com a aliança comprada. Eu acertei o dedo dela e rio meu, você acredita? O dedo dela entrou e... Tem coisa que acontece comigo. Então eu já tinha as alianças, eu orava com as alianças, eu dizia, Senhor, até quando isso vai ficar na minha mão? Um dia era tudo que eu... Assim, até na frente do Valdomiro eu coloquei... Então o pastor Elias era assim, o máximo que ia acontecer é que ela ia estar ali, né? Não é prejuízo. Aqui eu falo da água lá, não sou neopentecostal, né? Mas assim, botou água lá, o máximo vai fazer matar a sede, então Ai, pastor, me perdoa. Convidar uma mãe sem viver. Tem camadas. Pastor, dá uma olhadinha desse. Sempre tem camada. Eu tô lá vendo o culto, bota água aqui. Não custa nada. Tá, voltando, recapitulando. Então. Eu também tô. São várias camadas. Depois a gente fala dá pra fazer um episódio sobre as crenças, né? Nesses negócios. Me chama pra participar. A gente fez esse já dos mitos. Eu não fui convidado. E aí, como eu tinha certeza já do que eu queria pra mim, eu tinha já o sim dela também, eu já pedi diretamente ela em casamento, só que nós tivemos o cuidado de viver publicamente todas as fases do relacionamento, né? Porque o que a gente tem hoje? A pessoa pediu em casamento e deu coisa errada. Porque o certo ele acaba parecendo que tá errado. Porque as pessoas vão casar, pediu em casamento porque tá com pressa, vão casar... Tá acontecendo alguma coisa errada. Porque pecou. Exato, eu não queria rasgar o verbo. Mas basicamente isso. Então nós tivemos o cuidado de viver perante as pessoas todas as fases do nosso relacionamento, mas às vezes daquele momento do pedido, eu já tinha consciência que ela era minha noiva e ela sabia que também ia casar comigo. Nós organizamos o noivado e aí publicamente nós fizemos o noivado em dezembro, né? Foi dezembro? Foi. Dezembro, nós começamos dia 15 de junho, inclusive. Faz 1 ano, esse mês. E em dezembro nós fizemos o nosso noivado. E aí nós passamos a falar que éramos noivos. Mas desde o começo a gente sempre teve essa intenção. Foi mais algo nosso. E não, vou pedir em casamento para mostrar que eu quero casar. Não. Era porque realmente para mim aquilo fazia sentido. Eu nunca imaginei pedindo a mão dela em namoro. Nunca imaginei ficar namorando. E agora vou te pedir em casamento. Não. O propósito que eu tinha junto com ela era esse. Então... pedir em casamento, nós vivemos todas as fases, como elas precisam ser vividas, para que as pessoas não interpretassem nada, né, de forma equivocada. Sim. E estamos de casamento marcado, graças a Deus. Glória a Deus. Vale a pena esperar. Alguém morreu e eu herdei a lavoura. Eu sempre digo isso, porque eu não plantei tudo isso. Meu Deus. O Senhor é muito bom. É que a bondade de Deus é tanta que a gente não consegue dimensionar, né? Tati, faz uma declaração agora pra Thalita. Mas ela vai ficar com muita vergonha. Ela vai assistir sozinha lá, quietinha. Não, é o amor. A Thalita é o amor da minha vida. Ela trouxe sentido a muitas coisas que eu acreditava não ter sentido. Ela é a pessoa que eu escolhi dividir minha vida, escolhi fazer feliz, abrir mão, né, das minhas vontades próprias, às vezes, pra ver ela feliz e contente. A pessoa que eu quero dividir a minha vida, quem me incentiva em todas as áreas e ela é tudo pra mim. Coisa linda. Corações. Eu amo demais ela. Isso, merece. Não, e fica uma coisa bem interessante. Vocês já notaram, meninas,
que os dois que nos ajudam, né, tanto nos programas da mãe da Torre de Vigia, quanto no podcast, vão casar na mesma época, gente. Nós temos que conversar com o Maurício também. Noivaram no mesmo dia. No mesmo dia, né? Sem querer, no mesmo dia. Isso, fazer, ó, Maurício, sem querer, esse, que depois vai ser o próximo. Você abriu assim, o senhor abriu, deixa eu já passar uns quantos aqui de uma vez só. Graça se escancarou e eles passaram correndo. Os dois no mesmo ano, gente. Maravilha. E o que é interessante é que o tempo de espera, nós estávamos fazendo algo pro Senhor. A gente não estava esperando um relacionamento. Quando eu começar a namorar, eu vou começar a trabalhar na igreja, eu vou começar a fazer algo. Exatamente o contrário. É esperar realmente fazendo algo pro Senhor, sabendo que é uma escolha extremamente importante. Mas é muito importante, é para a vida toda, né? É uma escolha para a vida toda, né? E isso é um exemplo aí, ó, para podcast, tem que passar para a galera toda assistir aí, né? Para as mães aí que estão com os filhos, né? Orando, projetando casar, né? Isso é muito importante. E o interessante de que o Naamã falando assim, ó, eu quero essa pessoa para casar, né? Então, às vezes a gente vê assim questões de muita imaturidade, de pessoas que muitas vezes pensam errado, mas se eu demorar muito, muitas vezes pensam, mas será que ninguém me olha, ninguém me quer, será que eu não sou desejada? Os amigos estão casando, eu estou aqui esperando, mas só que Deus tem projeto para cada pessoa, né? Isso aí. Antes de terminar, né, duas coisas. Não entenda bem, mas não fica pensando muito no que os outros vão pensar. Porque daí tem esse ponto e o outro que está muito ligado, né? Fica a dica. Porque as pessoas na igreja, às vezes não é maldade, mas elas querem que os jovens casem. Claro. Mas cuidado. Porque às vezes fica se pressionando e qualquer coisa tu vê a pessoa e fica falando, tá aí. De repente, né, eles já estavam ali se conhecendo, as pessoas tá aí, não sei o que, estão solteiras ou estão aqui, não sei. Né? Deixa cada um viver os propósitos de Deus para sua vida, né? Então, o jovem não ficar pensando o que os outros vão dizer, quando vê, todo mundo acha que eu sou chato, que eu sou feia, não sei o quê, porque eu ainda não casei, o que vão dizer que eu tô ficando. Não tem que se importar com isso. E o outro não faça comentários indesejados. Exatamente. Não existe uma receita de bolo pronta, vai casar com tal idade, essa idade é a idade ideal. Algumas pessoas casam mais tarde, outras casam mais cedo. Existe uma história que Deus escreveu para todos, independente do tempo de casar. O importante é casar no momento certo, se relacionar no momento certo. Se eu pudesse olhar para trás e me aconselhar na minha adolescência, no início da minha juventude, eu teria dito, espera, desde agora vai valer a pena lá na frente. Tu vai sair do interior, tu vai para uma cidade grande, depois tu vai para outra cidade, lá tem uma assim, ó, que eu guardei para ti. Teve uma alvorada, gente, olha só. Aí eu me peguei também numa palavra que uma vez me disseram que alguém disse para ela assim, ó, não, fica tranquila porque o teu não tá aqui, o teu vem de fora. Eu falei, eu sou eu! A pastora Marta, que foram os pastores antes do pastor Eliezer, a irmã Felícia chegar. E a irmã Marta sempre dizia pra ela, Thalita, o teu não tá aqui, o teu vai vir de fora. E a gente sempre relembrava isso, brincando. Quando e ela me trouxeram conhecimento, meu Deus. Eu sabia que tava profetizando, Marta. Irmã Marta, se um dia a senhora assistir esse podcast, muito obrigado. Mas então tá, gente, nós queremos agradecer vocês que ficaram com nós até o final. Tenho certeza que deram umas boas risadas. Mas estar com o Naamã é sempre uma resenha. A gente fala de coisa de Deus também, mas é sempre muito bom. E obrigado, Naamã, por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada às meninas. Se Deus quiser, teremos uma parte 2 desse programa com a Thalita junto. Hashtag nos comentários, vem Thalita. Thalita. Ela disse que vai conseguir. Eu tenho minhas formas de jogar. A gente apresenta o Matias também, que participou de tudo. O Matias tem uma parte muito importante na realização. É bom ter sobrinhos. O Matias, ele é tão abençoado, porque antes de qualquer coisa, ele já era muito amigo do Naamã, e ele gostava muito do Naamã. Os dois, assim, se davam muito bem desde sempre. Quando começou a tudo acontecer, eu disse, Matias, tu ainda ganhou o teu
um amigão de tio, né? Ele, muito sortudo, abençoado, né? Com certeza. Mas então tá, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem ligados que toda sexta-feira tem programa. Um feliz Dia dos Namorados pra quem, Isso aí. né, tá aí com o seu relacionamento. Que Deus abençoe e seja sempre o centro do seu relacionamento. E até o próximo programa. Até mais.